E não é que o Mauro Cid cantou de novo? Em um novo depoimento à Polícia Federal, Cid confirmou que todos já sabiam e foi uma tentativa de golpe. É isso que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Não é aquele Cid, a preguiça da Era do Gelo. É um Mauro Cid que a gente vai falar agora. Eu vou chamar a Sofia Labanca para falar com a gente aqui sobre isso, Sofia. Porque não é o primeiro, não é o segundo. E são muitos depoimentos já do Mauro Cid que ele assinou esse contrato aí de fazer a delação premiada. O benefício a gente vai saber lá na frente, mas a gente quer saber de fato se as peças estão encaixando, Sofia. Pois é, né? Ele prestou um novo depoimento ontem, né, dia 11 de março, e foi um depoimento bem longo, né? Durou 9 horas. Ele entrou no dia 11 e, na verdade, ele saiu no dia 12. Foi de tão longo que foi o depoimento. E parece que nesse depoimento a gente não tem acesso, né, à íntegra, né? Tudo que a gente sabe são o que fontes dentro da Polícia Federal falaram a jornalistas, mas pelo que as informações que nós já temos, a gente sabe aí que ele falou de tudo. Falou das joias, falou do cartão de vacinação e o que todo mundo quer saber, né? Falou sobre a tentativa de golpe. Que, sem a menor sombra de dúvidas, é o que está mais chamando a atenção. Daí a gente pode ir para um desses jornalistas que sempre consegue trazer essas informações da Polícia Federal, o Aguirre Talento, lá do UOL, e ele vai nos falar um pouquinho sobre essa situação. E respondeu a todas as perguntas da Polícia Federal, ele trouxe esclarecimentos sobre todas aquelas questões que a Polícia Federal queria saber, de participação de kits pretos, participação dos militares nessas articulações golpistas. Ele ratificou o teor dos depoimentos anteriores, que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro em um plano de golpe, que foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas, e até os comandantes também confirmaram isso no depoimento à Polícia Federal. E Cid manteve a postura colaborativa de uma pessoa que naturalmente assinou um acordo de colaboração premiada e está em busca de benefícios com esse acordo. Os benefícios ainda não foram definidos, porque eles só serão concedidos ao final das investigações, se estiver definido, se estiver claro qual foi a eficácia, quais foram os benefícios que as informações apresentadas por Cid trouxeram para o avanço das investigações. Mas, pelas fontes com quem eu conversei, a postura de Cid foi considerada muito colaborativa pela Polícia Federal. O acordo de colaboração dele, pelo que me falaram, continua válido, e ele, eventualmente, pode ser novamente chamado para apresentar novos esclarecimentos, a depender do que surja nas investigações, mas as fontes me falaram que ele apresentou diversos elementos novos, diversos dados novos, que também vão auxiliar no desfecho dessa apuração sobre o plano de golpe articulado por Jair Bolsonaro e pelo entorno de Jair Bolsonaro em 2022, após a derrota nas eleições. Então temos detalhes importantes, Sofia. Temos. E é importante notar que o Cid ele não tem outra opção que não seja falar, né? Porque ele fez esse acordo de delação premiada que ele pode perder se ele não falar, assim como ele pode perder se eventualmente ele vier a falar alguma mentira, né? A polícia ele falar algo que as informações que a Polícia Federal já coletou contradiga. Então ele não tem outra opção que não cantar, né? Na prática, se ele escolher não cantar, ele vai estar escolhendo a cadeia. O que parece uma estratégia muito interessante da Polícia Federal, Sofia, é informar quais serão os benefícios, dependendo do teor do que ele entrega para a Polícia Federal, dos benefícios que ele entrega em relação à delação. Então, se ele falar bolhufas, não vai receber nenhum benefício. Então, não é algo que a Polícia Federal já entregou os benefícios. No final de toda a investigação, a Polícia Federal vai entender se,
de fato ajudou em alguma coisa ou não, e aí sim entregar o benefício. Exatamente. E daí a gente tem que ver que, dentre as informações que foram obtidas nessa nova delação do CID, tem duas que chamaram mais atenção. Uma delas foi a de que, de acordo com o CID, o Bolsonaro e a sua turma sabiam que a urna não era fraudada e insistiram na história de fraude mesmo assim. Então a gente pode ir lá para Camila Bonfim na Globo News. De Bolsonaro e também o próprio ex-presidente foram alertados com documentos e também com reuniões com militares de que não havia o óbvio, não havia nenhuma fraude no sistema eleitoral nas urnas. Porém, apesar disso, o Mauro Cid diz que essa intentona golpista continuava. Tanto Bolsonaro quanto seus ex-assessores e militares do seu entorno mais próximo continuavam a se reunir, como, por exemplo, aquela reunião do 5 de julho de 2022, e continuavam a narrativa para desacreditar o sistema eleitoral. E por que faziam isso, mesmo cientes de que aquilo não era compatível com a realidade? Porque desacreditar a eleição seria a única forma de embasar uma tese golpista. Não havia outra forma de tentar fazer isso. Outra questão importante aqui que eu quero mostrar para vocês é que quem acompanhou o depoimento do Mauro Cid diz que eles mesmo alertados cronologicamente repetiam essa versão e que as mensagens públicas do celular do Mauro Cid com as datas mostram exatamente essa cronologia. Então, lá no inquérito e também no depoimento, vai ser possível ver a cronologia do que o Mauro Cid contou na delação, nesse depoimento de ontem que terminou hoje, com as mensagens que já existiam em poder da Polícia Federal, com a cronologia das reuniões e dos alertas que Bolsonaro e seu entorno receberam. Isso é muito bom, né, Sofia? Eles vão fazer uma cariação entre as versões e o que tem e montar esse quebra-cabeça. Exatamente. E é justamente nesse sentido que vem a segunda coisa que chamou bastante atenção, como as falas do Tenente-Coronel Mauro Cid e as falas dos ex-comandantes das Forças Armadas que falaram, no caso, nos referindo aí ao ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, estão alinhadas, sabe? Eles estão aí falando a mesma coisa e é uma coisa que não é boa para o Bolsonaro. O que? Todos eles estão confirmando a existência de uma reunião golpista. Vamos lá agora para o Correio Brasiliense. A gente tem aí, né, Mauro Cid depõe a Polícia Federal por 9 horas e reforça a articulação de comandantes militares. Daí a gente pode descer um pouquinho ali no segundo e no terceiro parágrafo, que a gente vai ver ali, ó, de acordo com fontes ligadas às investigações ouvidas pelo Correio, Cid afirmou que não participou de uma reunião de teor golpista realizada por Bolsonaro com ministros de Estado de seu governo em 2022, mas destacou que se encontrou com os então comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, da Marinha, o Almir Garnier, e da Aeronáutica, o Batista Júnior. Disse também que na ocasião foi apresentada uma minuta golpista que invalidaria o resultado das eleições e prenderia autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. Ele reforçou que as declarações anteriores, nas quais destacou ter sido informado de que Bolsonaro pressionou comandantes para embarcarem na tentativa de golpe, e detalhou a operacionalização do esquema. Ou seja, ele está dizendo, olha, o Bolsonaro se encontrou sim com os comandantes das Forças Armadas, ele tinha uma minuta que era para prender o Xandão, que era para cancelar as eleições, e isso aconteceu, e ele estava lá para testemunhar isso. É algo que Freire Gomes e Batista Júnior também já confirmaram. E o Almir Garnier, o almirante aí, Almir, que era o comandante da Marinha, que é o único que não confirmou isso aí, mas de acordo com a delação do Mauro Cid anterior, aquela que aconteceu ano passado, o Almir Garnier foi o único que comprou a ideia, foi o único que topou o golpe. Então faz sentido que ele não vai querer se incriminar. De qualquer forma, tá aí, a gente está vendo assim, a pergunta que você tinha feito lá no começo, se as peças estavam caindo no lugar, sim, elas estão caindo no lugar
e Bolsonaro, tic-tac, tic-tac, tá chegando a hora. A batata tá assando. É como a gente falou, né? A gente tá acompanhando na verdade faz muito tempo que a gente está acompanhando esse caso. E agora as coisas começam a se encaixar muito, né? As versões batendo das delações, dos depoimentos e delações, né? No caso do Mauro Cid é delação, no caso de outros depoimentos que se encaixaram aí. Então a gente vai ficar de olho para saber quanto tempo mais a gente precisa dessa investigação para de fato ela fechar, para de fato ela completar esse tabuleiro aí de quebra-cabeça. Sofia, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo plantão, certo? Certo, o pessoal que tá na live, não sai daí que a gente já está voltando. Exatamente, exatamente. Então, para você que está nos assistindo nesse corte do plantão, fica ligado aqui no nosso canal. E eu quero comentário de todo mundo, tanto de quem está na live quanto de quem não assistiu na live, mas está assistindo o corte aqui. Comentário de o que você está achando, se você acha que essas peças vão se encaixar, se a gente está chegando no final dessa história. E a gente já imagina qual deve ser o final por aí, hein? Vamos torcer para que as coisas encaminhem para um bom caminho, né? Um grande abraço. Depois a gente volta com mais plantão. Já que eu volto.